Perguntar ao presidente Marcelo, e chamo o presidente, porque o senhor foi um presidente como atleta e como treinador da base. Como treinador, com muito orgulho. Presidente, a situação que aconteceu lá em Curitiba, o Dorival Júnior disse que conversou com os atletas no sábado de manhã e o jogo foi no domingo à noite. E eu tenho uma opinião, eu acho que o presidente Modesto, eu acho que o Dagoberto, que é o homem que manda em tudo, eles deveriam ter conversado, deveriam ter vetado o que o Dorival Júnior fez. O senhor como presidente... Feito, Flávio, foi um prato feito. Não, mas veja bem, irmão, teve mais de 24 horas a decisão. Eu estou perguntando para o presidente Marcelo Teixeira, que tem experiência de sobra nisso aí, teve muitos títulos. Deveria ter sido conversado, você acha que o comandante do clube, eles deveriam ter colocado a posição do clube ou isso é decisão totalmente do treinador? Eu, particularmente, não sei a relação hoje que existe do presidente Modesto Roma, do Dagoberto com o treinador. Não conheço na prática, apesar da minha relação íntima com ambos, tanto com o Modesto, um pouco menos, bem menos com o Dagoberto, mas eu não tenho essa relação e esse conhecimento. Eu sei o seguinte, em primeiro lugar, acho que essa estrutura atual do clube, modificada estatutariamente, ela é péssima. Você contar com um comitê gestor, que na prática é aquele quem decide sobre os assuntos, dentre eles o futebol, com 9 pessoas que dentre elas talvez não tenham tanto conhecimento técnico de futebol, é um absurdo. Então já começa por aí. Você faz reuniões de comitê gestor, diferente da nossa época, onde você tinha Norberto, Zito, Clodoaldo, enfim, um staff técnico que mantinha uma relação com a comissão técnica permanente e respeitada. Porque você vai com pessoas que às vezes não têm certo conhecimento, bom conhecimento ele tem, mas não tem vivência de futebol, é diferente do lastro daqueles que participaram em campo e daqueles que vivem o clube. Então, eu acho que isso já é um grande engano. Agora, a decisão, ela nunca poderá ser assumida apenas pela comissão técnica. Mas se a comissão técnica entender ou perceber que, na prática, não existe também tanto respaldo ou discussões no sentido de aperfeiçoar essa decisão, é a comissão técnica que vai decidir. Você, como presidente do Santos, já teve oportunidade de contestar a escalação de algum jogador? É que a questão, Armando, não é a escalação de jogador. Que nós colocamos, Armando, desde aquela semana... Não, mas não é a escalação de um ou outro atleta. Ali foi definida uma prioridade. Foi definida uma prioridade. De você tirar um time inteiro. É uma prioridade, é planejamento, é estratégia. Flavinho, é que você está achando que o fato de Curitiba botar 10 reservas é um fato atinente à culpa específica do presidente Modesto Roma. Eu acho que a comissão técnica resolveu. E quando avisou o presidente Modesto Roma, a logística estava pronta. Os jogadores estavam já de viagem pronta para o Paraná. Mas então, Armando, o que ele poderia fazer? Voltem todos? Não, esse é o equívoco, Armando. Por quê? Porque quando você tem uma aproximação de diretores técnicos nessa situação, o presidente é comunicado. Já estaria sabendo no sábado. Imediatamente comunicado. Quando é comunicado, e se o presidente entenda que deva interferir nessa relação, e o presidente tem que interferir, o presidente deve interferir. Agora, a não ser que, por várias circunstâncias, essa situação já tenha sido discutido. Aí já está homologado. Deixa eu dizer, a Marcela está dando um sinal aqui, nós estamos com 5 para meia-noite, estamos ao vivo para a tua Baixada Santista com Braga Pneus, meu amigo Braguinha. Braga, na Bittencourt, próximo da Conselheira, mais de 70 itens disponíveis para você, com meu amigo o Cabeça. 2102-0606, Bittencourt 259, pertinho da Conselheiro. Braga Pneus. E também, para toda a Baixada, em nome da Casa Marques, em São Vicente. Cidade Náutica Casa Marques, elétrica, hidráulica, ferragens em geral. Casa Marques. Bom,
Saber que a Marcela, se tem alguma pendência, alguma pergunta para o Marcelo, à vontade, Marcela. Olha, tem sim, tem pergunta para o presidente Marcelo Teixeira, mas antes, se você me permite, Armando, tem uma pergunta do Rodney aqui, do Paicará, no Guarujá, que diz o seguinte: afinal de contas, o Santos Futebol Clube perdeu muito dinheiro, além de ter perdido a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, o título da Copa do Brasil, a vaga na Libertadores e provavelmente futuros patrocinadores dos próximos anos. Tudo isso por causa de poupar jogadores e ter medo de jogar. Vocês concordam ou não? Pergunta o Rodney lá do Paicará. Isso aí já foi, me parece que é uma página virada, porque nós já falamos que houve um erro de estratégia. Ou seja, o Santos meteu contra 2 equipes rebaixadas, Curitiba e Vasco, 2 equipes mistas ou reservas. E conclusão, perdeu tanto no Paraná como no Rio de Janeiro. Quer dizer, você vai dizer assim, mas poderia perder com o titular. Poderia sim, mas tanto o Curitiba quanto o Vasco saberiam que estariam enfrentando o time principal. É o emocional. E não é o time reserva do Santos. A emocional é outro, né? Agora, mas essa pergunta do telespectador tem tudo a ver com o assunto que a gente estava decidindo aqui. Porque não se trata apenas de definir uma escalação. Se trata apenas de um projeto. Você está abrindo mão de um campeonato, você está abrindo mão de 3,5 milhões, que valia a 4ª colocação, né? Você está abrindo mão, né? Porque eu insisto, essa decisão não só interferiu no Campeonato Brasileiro, interferiu também na Copa do Brasil, porque no momento que você diz para os seus jogadores claramente, que quando você toma uma decisão dessa, você está dizendo, olha, esquece o Campeonato Brasileiro, nosso foco é a Copa do Brasil, nós temos que ganhar a Copa do Brasil. Foi dito isso, em outras palavras, dito isso. Você está jogando uma carga de responsabilidade enorme nas costas dos jogadores. Concorda, presidente? Não, e vou além. Nós tínhamos conhecimento do belíssimo trabalho que o presidente Roma e a sua equipe de marketing vem fazendo, e existiam pré-contratos, todos eles estabelecidos e sendo negociados com uma estrutura. Visando Libertadores. Visando uma competição internacional. Então, isso também vai exigir uma habilidade maior dos dirigentes no sentido de se concretizar esses contratos. Convencer os nossos, que depois de tantos anos, o Santos estava próximo de disputar 3 ou 4 empresas muito, mas muito fortes, de muito renome, umas a nível nacional e outras internacional, para o patrocínio Master. Marcela? Olha, e tem perguntas direto aqui para o presidente Marcelo Teixeira. O Anderson Toledo, do Imbaré, pergunta o seguinte: presidente Marcelo Teixeira, é mito ou verdade que o senhor será candidato à presidência da CBF, a presidente da CBF, sendo que o senhor foi muito criticado como presidente do Santos Futebol Clube? O senhor acha que já está preparado para o cargo? O cargo está vago, viu? Mais do que nunca. Eu acho que até por respeito ao presidente Marco Polo, nós soubemos da licença dele, né, que ocorreu hoje, né? É uma situação, acho que nós temos que aguardar um pouco a assumir o vice-presidente, que pela legislação Marcos Antônio, e pelo estatuto interno da CBF é o homem mais velho, né, em idade. Ele é vice-presidente da região Centro-Oeste. Isso, exatamente. É um dos vices. Não é o Sarney? Não é o Sarney. É um da... Centro-Oeste. Centro-Oeste. É um vice-presidente que está... Marcos Augusto. Interinamente, não sei quais são os procedimentos futuros na questão envolvendo a própria situação. No princípio, essa licença é por 6 meses. 6 meses. Mas você passou pela tua cabeça alguma vez isso? Não, nunca me passou pela cabeça presidir a CBF. Sempre me colocam, né, nessas funções. Isso que eu ia falar, né? Mas passou pela cabeça de outros. De outros, talvez, né? Eu fico muito lisonjeado, porque... não sei se também existem grupos como do Andrés e outros dirigentes que conviveram conosco, né? Eu não sei quais são as iniciativas que estão sendo conversadas a esse respeito, mas eu fico muito orgulhoso do meu nome ser citado. Marcela? Olha, Armando, muitas perguntas. Agora, já, né, falando sobre o patrocínio Master, adeus patrocínio Master do Santos para 2016. Agora o Santos perdeu a Copa do Brasil e não vai fechar com mais ninguém por causa disso. De acordo com os telespectadores, a dificuldade de se fechar um patrocínio para 2016 claro, é uma coisa só normal, aumentou, né, Armando? Coisa normal. Só aumentou. Normal. Mas, enfim, tem perguntas aqui, por exemplo, como a do João Alcalai, lá do Canto do Forte, na Praia Grande, que diz o seguinte: quem perde com tudo isso somos nós, quem paga o pato com tudo isso somos nós, torcedores, que temos que engolir a seco as gracinhas, inclusive dos jogadores medíocres do Palmeiras, como Dudu e Rafael Marques, que fizeram hoje nas redes sociais.
por esses incompetentes que administram o nosso clube, deveriam responder a tanta humilhação e provocação. Vocês acham que alguém precisa responder em nome da torcida santista? Pergunta o João, lá do Canto do Forte. Eu queria até dizer o seguinte, Armando. Eu tenho sido crítico nessas 2 últimas semanas em relação ao que o Dorival falou, ao que o Dorival pensou e fez, juntamente com a posição do Dagoberto, do próprio presidente Modesto Roma. Mas tem que se entender o seguinte, e muitos torcedores hoje mesmo falaram comigo que tem que demitir. A gente não pode confundir erros, acertos momentâneos de situações com o trabalho no geral. Porque o trabalho do geral, o presidente Marcelo Teixeira aqui citou muito bem. O trabalho no geral do presidente Modesto Roma Júnior tem sido ótimo, do Dagoberto também. O Dagoberto fez boas contratações, fez contratações erradas, mas fez contratações boas. Eles assumiram o time sem dinheiro, totalmente quebrado, com jogadores indo embora. Então, o que o Santos fez esse ano é ótimo. E o Dorival Júnior, que eu acho que errou feio, ele também fez um grande trabalho. Então, esses erros, uma equipe forte, ela se constrói não de uma hora para outra. Ela se constrói, às vezes, de uma temporada para outra. Porque você aprende com os erros que você cometeu para lá na frente não repeti-los. E esse time do Santos hoje já mostrou que é um time forte, um time que joga bonito, que tem potencial, que tem um baita ataque, que se for mantido e tiver alguns reforços, e não precisa de muita coisa, ele vai ser fortíssimo para a temporada de 2016. Agora o torcedor fica desesperado, começa a só descer o cacete. A gente critica, mas a gente também não perde a noção do trabalho no geral. Então eu penso isso, o presidente já deu essa opinião, mas eu acredito que se tiverem cabeça no lugar, o presidente, o Dagoberto, com todo o pessoal que está trabalhando com o Dorival Júnior, tem tudo para fazer uma temporada muito boa. Até porque, e o presidente pode responder, o presidente Marcelo Teixeira agora, talvez eu acho que o que eles assumiram em 2015 foi uma coisa que o Santos nunca tenha passado em outras épocas, né, presidente? É uma situação gravíssima, muito séria, com consequências até hoje, porque existem pendências e ainda negociações sendo feitas. A situação era mais caótica quando o Milton assumiu ou quando o Modestinho assumiu agora? O Milton assumiu sem camisa. É que tiveram muitas fases, né? Ali era uma fase diferente, não havia patrocinador, não havia nada. Uma outra época do futebol, era a Bar do Livro de Ouro, na Rua 15. Meu pai assumiu em 76, né? Numa época muito Ele assumiu no começo de 76. 76. Então. Aí ele fez um trabalho, praticamente deixou um time montado para o presidente Rubens Quintas, que foi campeão paulista de 78. Né? Meu pai comprou praticamente um time, né? Naquela época, com Batata, Joãozinho, Ailton Lira. Não, e depois Paulo Isidoro, isso a posterior. E depois em 83 de novo, né? Que também vivia uma fase de 82 gravíssima, que não tínhamos nem classificado para a classificação do Campeonato Nacional do ano seguinte, convidado no empenho que a diretoria fez na época, presidida pelo amigo Ernesto Vieira, né? Que assumiu, ele era o diretor administrativo, o vice-presidente administrativo, e assumiu, né, naquela oportunidade. Então o Santos viveu algumas fases muito difíceis, né, de administrações que tiveram suas dificuldades, seus problemas, né? Mas acho que é tão grande que ele levanta, sacode a poeira. Ele consegue, ele é um time predestinado, né? Uma agremiação abençoada, porque ele consegue reunir tantas qualidades ao mesmo tempo, né? E dirigentes que são realmente levados a essas oportunidades, muito identificados com a história do